Olá, caros amigos do Blog da Opinião. Dia 31 de outubro, no próximo domingo, é a eleição para presidente. A eleição que vai definir quais são os rumos do Brasil nos próximos 4 anos, né? A eleição que vai definir qual é a trajetória que esse país vai ter. E para isso, né, entendendo a importância desse processo, o Blog da Opinião vai trazer a você uma análise importante de temas que quase não foram tocados aí durante os debates, mas que são importantes para você decidir melhor o seu voto. Um tema importante, um tema primordial até, é a questão da política internacional. Como cada candidato vê a questão da política internacional, analisando desde os seus governos até as suas propostas. Nós vamos analisar aqui duas faixas importantes, que é a faixa do PSDB, do qual o Serra foi ministro do Planejamento e ministro da Saúde, e o governo do Lula, do qual a Dilma foi ministra da Minas e Energia e também ministra da Casa Civil. Importante analisar essa questão do começo, né, partindo por FHC, que foi o antes de Lula. A questão era a seguinte: no FHC se centrava a política internacional brasileira crendo na relação norte-norte, ou seja, na relação mais focalizada com os Estados Unidos e com a Europa. Nós tínhamos o nosso comércio praticamente um quarto dele, 25%, voltado para os Estados Unidos, né? E tínhamos uma pauta de exportação muito fechada, né? Tanto no que se refere ao que exportávamos, quanto no que se refere para quem exportávamos. Isso é prejudicial ao Brasil. O Brasil ficava dependente demais economicamente, comercialmente, aos Estados Unidos. Mas existia uma outra questão. Essa questão da política internacional não se limita apenas na questão comercial, mas também na questão diplomática, né? Basicamente na questão diplomática, central na questão diplomática e questão política, né? O Fernando Henrique virou, a certo momento, um subcônsul do Clinton aqui no Brasil. E essa política tornou o Brasil um país sem soberania quase nenhuma. Entendeu? Então o Brasil ficou subjugado ao Império Norte-Americano porque nós tínhamos uma política internacional que desvalorizava completamente a América do Sul. O país parecia às vezes que não fazia parte da América do Sul, mas sim da Europa, era um conjugado da Europa, entendeu? E dos Estados Unidos. E essa política diplomática foi prejudicial ao país porque limitou a possibilidade de ação do Brasil e limitou também os países com os quais o Brasil fazia comércio, além da atuação brasileira. Agora, com a entrada do governo Lula, o quadro muda de figura. A América Latina passa a ter uma importância fundamental para a relação internacional brasileira. Passa a ter uma importância que é estrutural para essa relação. Primeiro, nós focamos o nosso crescimento, mas o nosso crescimento, entendido como tal, só vai acontecer a partir do momento que a América Latina crescer também, né? Quando você tiver na região uma estrutura razoável de crescimento, né? Com poucas disparidades. E esse é o processo que o governo Lula tenta implementar na América Latina. E isso se dá a partir do momento que nós tentamos a integração latino-americana. Em 2001 nós tínhamos ainda aquela história de vir a implantar na América Latina, na América inteira, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. E eu não sei mais ou menos o que é hoje o México, né, que está sendo refém, em grande parte, aí, dos problemas dos Estados Unidos, né, através do NAFTA, né, que é um problema às vezes para o México. Foi solução para algumas questões, mas trouxe sérios problemas para o NAFTA. Por isso, acreditando que a América Latina tinha as respostas que precisava para o seu crescimento, o Brasil resolveu investir na integração da América Latina. E investiu nisso através de algumas propostas que são importantes. Vamos analisar algumas. Acho que essa do Banco do Sul foi até uma proposta do Hugo Chávez. O Banco do Sul é importante. Por que ele é importante? Porque a América Latina tem algumas disparidades de logística, né, de estradas, etc., de possibilidades de integração claramente efetivadas no seu modal de logística. Então o Banco do Sul fornece a essas regiões dinheiro para que elas possam investir em logística, para que possam investir no seu país e fortalecê-los aí a certa medida, para que você possa ter uma integração mais adequada, né, na região. E isso livra esses países de um problema que se tinha, por exemplo, quando se precisa de dinheiro, que se tem ainda. Porque quando você precisa de dinheiro para financiar alguma coisa, se vai pegar dinheiro no Banco Mundial ou no FMI,
né? Como nós fizemos aí na década de 90 com o Fernando Henrique. Quando você pega dinheiro desses fundos, acontece o seguinte: você é obrigado a obedecer às normas, às regras e às leis desses fundos. Você fica amarrado, né? Literalmente amarrado, sem poder tomar decisões que são importantes, sem poder investir, como acontece no caso do FMI, quando o país está mal aí na sua relação de gastos e arrecadação, e mal na sua situação financeira como um todo. E no processo de investimento você vai pedir para o Banco Mundial e tem uma série de problemas, uma série de questões que você tem que enfrentar, às vezes demora muito. O Banco do Sul vem quebrar essa relação e vem facilitar essa relação de investimento nos países do Sul, né? Dá uma autonomia econômica importante para os países do Sul, uma economia econômica primordial para os países do Sul. Por isso o Banco do Sul foi uma ideia muito interessante. Outra relação importante é a questão da independência política. Como é que se faz independência política? Antes nós tínhamos uma relação da seguinte forma: problemas da América do Sul eram resolvidos pela Organização dos Estados Americanos, né? Que tinha os Estados Unidos, que praticamente mandavam a situação aqui na América Latina. A formação da Unasul como instrumento oficial de coordenação política mudou a relação, entendeu? Por exemplo, vamos citar um caso que foi emblemático nessa situação, que é o caso que aconteceu na Bolívia. A Bolívia teve um problema lá, uma tentativa de se fazer uma separação de domínio ali com Evo Morales, daí aquele grupo separatista lá da região chamada região Meia-Lua, né? Então, o papel da Unasul posicionando contrária àquela tentativa de separação, posicionando-se contrária, aquele papel foi importante, foi decisivo ali. Nós não precisamos na época ir até a OEA, né, pedir para que ela divulgasse lá a sua contrariedade àquela relação. A própria Unasul conseguiu resolver, estancar o problema, entendeu? Como tem tentado resolver em inúmeros fóruns. Então, a integração política se dá a partir do momento que se cria, né, uma organização como a Unasul. Então se dá o pontapé inicial para se criar um fortalecimento político da região, para que quando estivermos todos maduros possamos criar uma integração política, econômica e social. Outra questão importante é o Mercosul. Mas antes do Mercosul, vamos falar só do Parlamento do Sul, que também é importante, porque democraticamente cria aí uma base legal, uma política democrática que já dá um pontapé para a gente tentar iniciar esse processo de integração. Outra questão que é antiga é a questão do Mercosul. Mercosul, fortalecimento do Mercosul para fortalecer as economias de toda da região, as economias que naturalmente, claro, se integraram ao Mercosul, é importante também, porque a tendência mundial é que as negociações se deem através de blocos econômicos, não de países para países, viu? Então é importante essa movimentação que o Brasil faz, fortalecendo e se integrando na América do Sul, que é o seu polo, entendeu? Que é a sua área até de dominação. Isso pode soar um pouco tanto quanto imperialista, mas é a sua área de controle, abre aspas, por controle, sabe? Então acho importante esse papel no Brasil. Além disso, quando a gente sai da relação da América Latina, a gente vê um Brasil muito mais atuante no exterior, entendeu? Muito mais atuante. Por exemplo, na relação que tem com o Oriente Médio, o posicionamento que teve com relação ao Irã, né, sendo importante negociador da relação ali, e também o número de embaixadas que o Brasil aumentou. O Brasil claramente aumentou a sua relação diplomática em vários cantos do mundo. Isso foi na Ásia, na África, no Oriente Médio. Então o país passa a ter uma posição de soberania nessa relação diplomática. E por isso acho importante esse papel do Brasil. Agora, você, eleitor, no dia 31, vai ter que decidir, né, pensar, o que você prefere? A relação de soberania e de integração da América do Sul e o Brasil tendo um papel importante de ator global no mundo, ou o Brasil sendo subserviente, como era na época da FHC, em que a FHC era um subcônsul do Clinton aqui no Brasil. Então é essa a política. O PSDB se compromete com aquela. O Serra foi ministro do Planejamento e ministro da Saúde daquele governo que tinha essa política. A Dilma foi ministra da Casa Civil e de Minas e Energia de um governo que valorizou o país e restabeleceu o processo de soberania desse país, restabeleceu o orgulho dos brasileiros. Você tem que decidir isso no dia 31. Espero que você decida aí pelo que acha mais justo e mais interessante para o país. A gente se vê no próximo vídeo tratando de um outro assunto importante das eleições. Até mais.